E aí galera, vamos fazer agora a questão 4, que diz o seguinte: determine se f é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, encontre uma função f tal que o gradiente da f é igual ao campo. Item A: f de xy é igual a y ao quadrado e elevado a xy na direção i, mais 1 mais xy vezes e elevado a xy na direção j. Tá, então, primeiro vamos lembrar umas coisinhas. Se a gente tem um campo f, onde esse campo f tem componentes p e q, né, p na direção i e q na direção j, tem um teorema que ele é de extrema importância, e esse teorema ele tem duas hipóteses, certo? Ele diz o seguinte: se o domínio desse campo é uma região simplesmente conexa e del q del x for igual a del p del y, né? Em outras palavras, ele está querendo dizer que o rotacional do campo F é igual a zero. Então, se essas duas hipóteses forem satisfeitas, então o campo ele é conservativo. Tá? Então, olhando para o domínio desse campo F, que foi dado no item A, a gente observa que não existe nenhuma restrição para o x e para o y, certo? Para qualquer valor de x e y que eu substituir aí nesse campo, existe um vetor bem definido nesse ponto. Então, para qualquer ponto que esteja no R2, o meu campo F está bem definido. Então, o domínio do meu campo é todo o R2. E como vocês bem sabem, o R2 ele é uma região simplesmente conexa. Certo? Ela é simplesmente conexa. Aí agora vamos verificar se existe uma igualdade entre essas derivadas, né? Del Q, del X e del P, del Y. Então, ó, vamos calcular aqui del Q, del X. Del Q, del X é a derivada com relação a X da componente Q. A componente Q é a componente que está na direção J, né? Que é 1 mais XY é elevado a xy. Então vamos colocar aqui, ó. Assim mesmo, né? Colchete. Aí vai ficar, ó, 1 mais xy é elevado a xy. Tudo bem, a gente vai derivar essa função. Aí observa que a gente tem um produto. Para derivar esse produto, a gente vai utilizar a regra do produto. Então, ó, aqui eu vou dizer que é a primeira função, né? A primeira função que compõe esse produto. E aqui é a segunda. Então, para derivar o produto, a gente vai ter derivada da primeira. Deriva a primeira, ó, a derivada de 1 mais xy com relação a x é y. Então, ó, deriva a primeira, preserva a segunda. A segunda é elevado a xy. Mais. Agora, preserva a primeira, 1 mais xy, e deriva a segunda. A derivada de e elevado a xy é ela mesma, só que aqui a gente tem uma função composta, né? Então a gente precisa multiplicar pela derivada da função que está dentro, né? Entre aspas. Então a função que está dentro nesse caso é o xy. A derivada de xy com relação a x é y. Então observa que em ambas as parcelas aqui, ó, aparece y vezes e elevado a xy. Então vou evidenciar. Vou colocar aqui, ó, y é elevado a xy. Esse valor aí, quando a gente põe em evidência, vai ficar 1 e aqui vai ficar mais 1 mais xy, certo? Ou seja, a gente vai ficar com 2 mais xy, que multiplica e elevado a xy. Guarda esse resultado com carinho aí. E aí agora a gente vai calcular del P, del Y. Del P, del Y é a derivada com relação a Y da componente P. A componente P é a componente que está na direção do I, certo? A componente que está na direção do I é o Y ao quadrado é elevado a xy. Então aqui, ó, y ao quadrado é elevado a xy. Mais uma vez, a gente tem um produto de duas funções, então regra do produto
aplicando a regra do produto, a gente vai ter a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais repete a primeira, deriva a segunda. Então é elevado a xy multiplicado pela derivada da de dentro. Então vezes x, certo? Aí, ó, mais uma vez, como eu sei que aqui opa, eu esqueci do y aqui, não foi? Perdão, pessoal. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui eu coloquei y elevado a xy em evidência. Então, y elevado a xy. Agora, chegou em 70, chegou. Certo. Aí, ó, como eu sei que aqui é y elevado a xy, que eu coloquei em evidência, então eu vou ser esperto, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar y elevado a xy em evidência. Certo? Quando eu faço isso, aí aqui, ó, vai aparecer 2, certo? Porque aqui eu estou evidenciando essa parte. E aqui, quando eu vou repetir mais, né? E aí, quando eu coloco essa parte aqui do y elevado a xy, vai sobrar o x, certo? E vai sobrar um outro y dessa potência aqui, certo? Então vai sobrar um x e um y. Então um x y que estão sendo multiplicados. Ora, observa que essa derivada aqui e essa são iguais, certo? Ambas são iguais. Então a gente pode afirmar pelo teorema que o nosso campo F, ele é conservativo, certo? Aí agora a gente tem que encontrar a função potencial. Então vamos buscar essa função potencial, certo? Se essa função, como essa função potencial existe, então ó, o gradiente dessa função potencial, ela é igual ao campo. Só que o que é o gradiente, né? O gradiente é um vetor que tem como componente as derivadas parciais dessa função f, certo? Ou seja, o gradiente de f é a derivada de f com relação a x e a derivada de f com relação a y. Se esse gradiente é igual ao campo, significa que essa derivada deve ser igual a componente p do campo, certo? Isso aqui deve ser igual a p. E essa derivada deve ser igual ao componente q do campo. Tudo bem? Então a gente vai escrever isso. A gente vai ter que del f, del x é igual a p. Só que quem é o p do campo, né? Nesse caso é o y ao quadrado elevado a xy. Então é isso que a gente vai escrever. Aqui a gente vai ter y ao quadrado elevado a xy. Aí agora, del f, del y é igual a q. Só que o q, aqui nesse caso, né, é 1 mais xy elevado a xy. Então vamos escrever isso. 1 mais xy elevado a xy. Tudo bem, então aqui a gente obteve um sisteminha, onde a gente vai ter que resolver esse sistema. Certo? Deixa eu mudar aqui de cor. Aí, ó, vê só. A gente tem a derivada dessa função com relação a x, dando essa outra função. Se eu derivei com relação a x e eu quero encontrar quem que é a função, basta eu integrar com relação a x. Certo? Então aqui, ó, vamos lá. Por 1, a gente vai ter que f de xy é igual a integral de y ao quadrado elevado a xy com relação a x. Tudo bem? E aí, ó, quando a gente calcula essa integral, a gente está calculando com relação à variável x, então o y é considerado uma constante. Ele pode sair da integral, certo? Então fica aqui, ó, y ao quadrado. E eu vou integrar somente elevado a xy. Quando eu integro elevado a xy, isso daqui vai ser
elevado a xy dividido por y, mais uma constante. Só que essa constante, ela é uma constante entre aspas, ela é uma constante com relação à variável x. Tudo bem? Como essa função ela tem duas variáveis, então a variável y é considerada uma constante com relação a x, nos processos de derivação e integração com relação a x, tudo bem? Então essa função ela pode depender ou não de y, então ela é uma função g de y, tudo bem? Essa integral aqui, ó, vocês podem chegar nela através de uma substituição simples, tá bom? Então, resumindo, f de xy vai ser igual a y ao quadrado dividido por y é y, e aqui é elevado a xy, só estou repetindo, mais a constante g de y, né, com relação à variável x. Tudo bem? Aí, ó, a partir daqui eu posso fazer duas coisas. Eu posso derivar com relação a x essa função que eu encontrei, quer dizer, com relação a y essa função que eu encontrei e comparar com a equação 2, ou eu posso integrar a equação 2 com relação a y e comparar com a função que eu obtive. Só que derivar é muito mais fácil que integrar, né? Derivar é muito mais direto. Então eu vou optar por derivar com relação a y esse resultado que eu obtive. Tudo bem? Então aqui, ó, del f del y é a derivada dessa função que eu acabei de encontrar com relação à variável y. E aí quando a gente faz isso aqui, ó, tem um produto, então a gente vai utilizar novamente regra do produto, então vai ficar derivada de y, que é 1, vezes e elevado a xy, ou seja, eu derivei a primeira e repeti a segunda. Aí mais a repito a primeira e derivo a segunda, então a derivada de e elevado a xy é elevado a xy vezes a derivada de xy com relação a y, que é x. Aí mais a derivada dessa função aqui g, que depende de y, então vai ser g' de y. Tudo bem? Aí aqui, ó, a gente vai igualar esse resultado. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui nele antes, né? O que eu vou fazer é colocar o e elevado a xy em evidência. Então a gente vai ter, ó, e elevado a xy vai estar multiplicando quem? 1 mais xy, certo? Aqui, ó, mais g' de y. Só dei uma melhoradinha nessa expressão aqui. Aí, beleza. Então, esse resultado aqui que a gente obteve, que a gente acabou de obter, a gente vai comparar ele com a equação 2. Então, deixa eu escrever ele aqui embaixo. Vou escrever ele aqui embaixo para ficar. Copiei. Aí, ó, isso daqui, esse resultado que a gente acabou de obter, ele é igual por 2 pela equação 2, que é essa daqui, ele é igual a quem? É igual a 1 mais xy vezes e elevado a xy. Tudo bem? Então daqui, ó, dessa igualdade, a gente pode concluir que g' de y é igual a 0. Se g' de y é a derivada da função g e essa derivada está dando igual a 0, significa que essa função g ela é uma constante. Então, ó, g' é g de y, certo? É uma constante k. Então a gente pode concluir que a nossa função f de xy, que é a nossa função potencial, vai ser dado por quem? Ó, vamos lá. Vai ser, cadê? Olha para cá. Vai ser y é elevado a xy mais g de y. Só que g de y a gente viu que é uma constante, então vai ser y é elevado a xy mais g de y, que é uma constante, k, certo? Então essa aqui é a nossa função f, tal que o gradiente de f é igual ao campo
dado no exercício aqui, que é esse campo y² é elevado a xy na direção y, 1 mais xy é elevado a xy na direção j. Tudo bem? Esse foi mais um vídeo da resolução dos exercícios da lista. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima.